Alô, alô. Começar a gravar, aí eu coloco o link disponível lá para quem não assistiu. Mas, não, beleza. Tá? Deixa eu falar uma coisa. Eu vou... Os pretos não vai ter visita e também não querem que a... Eu vou começar falando que a gente cancela o trabalho prático. Esse trabalho prático fica para depois que voltar. Mas nada impede de que, se vocês tiverem o software, vocês podem me mandar. Eu posso abrir uma atividade lá, ou deixar aquela atividade para adiar mais, né? E esse caso vocês fizerem, posta lá, eu acompanho, se tiver que postar de novo o arquivo, tá bom? Então, okay. Eu queria só dizer que, para vocês, nesse momento, tem a aula passada, né, que se vocês quiserem rever, que fala sobre verbetes editoriais e design de página. Essa aula que eu postei hoje vai falar sobre desconstrução de grids. Desconstrução de grids é quando você tem um diagrama pronto, pré-determinado pelo projeto gráfico, como, por exemplo, eu pedi para vocês, como vocês fizeram os primeiros exercícios, algo rígido, que seria, de repente, 1 ou 2 colunas, 3 colunas também, por exemplo, e, de repente, você ter algo fixo ali, um projeto que engessa, né? Geralmente, jornais são assim. Então, como precisa de mais rigidez, porque vai sair amanhã, então, ele deve ser assim, o diário, vamos dizer assim. Justamente porque não tem tempo para pensar muito, para desconstruir essas grids. Geralmente, a gente vê um belo jornal, um periódico jornal, a gente vê dos cadernos de domingo, ou mesmo os cadernos de domingo de cultura, né? Que aí você tem alguns dias para preparar. Muitas vezes começa na segunda-feira, já a preparar alguns cadernos do jornal de domingo. Então, você tem essa rigidez de um jornal diário, mas de uma revista não. Principalmente aquelas que têm um período maior, por exemplo, 2 meses, 3 meses, semestral, né? Ou às vezes até anual de uma marca, por exemplo. Então, aí você tem mais liberdade de criação. Então, essa aula fala sobre desconstrução de grids. Aí eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Espera aí. Eu vou compartilhar a tela. Aí vocês dão um ok, ver se vocês estão vendo. Vocês estão vendo? Sim, okay. Dá para ver. Ah, sim. Desconstrução de grid. Eu vou mudar a tela. Então, é isso que eu falei até agora. De você ter, além de você ter algo rígido, você vai explorar isso como uma ferramenta criativa. Você vai além, você vai desconstruir isso. Então, por isso, até a gente precisa ter mais domínio das ferramentas, porque você sabe fazer aquilo que é engessado, porque isso é de praxe, é igual, todos sabem, eu vi que todos sabem mexer, colocar texto, dividir em coluna, sabe? Fazer aquela coisa rígida, né? Até essa obediência que eu falei para vocês, de o título tá com 40, depois linha fina, o subtítulo 20, corpo 10 a 11 ou 12, corpo de texto, né? Tem essas medidas aí. Então, quando a gente trabalha assim, quer dizer, se a gente tem um periódico que tem essa liberdade compositiva, a gente pode desconstruir a grid. A gente pode fazer diferente, como a gente vê em alguns jornais, revistas, muitas vezes especiais. A gente vê alguns segmentos assim de editorias fazendo isso, tá? Então, o interessante é que isso... Quem que está ouvindo televisão aí? É TV? Aí. Chegamos. Eu irei ver o táxi. Que barulho é esse? Ele precisa ser positivo, não esquece. Pessoal, desativa silencia o áudio aí, depois na hora que ele falar, silencia. Isso. Se tiver alguma dúvida, pode escrever, de repente. Né? Eu amei, gente. Pega ali minha camiseta. Valena, pega ali minha camiseta. Eu vou ter que entrar nessa bosta.
Ai, ai, ai. Quem será, hein? Acho que é a voz do Ramon. É, o Ramon. Tá reiniciando. Bom, agora vai. Então, isso, gente, é interessante, essa questão de você desconstruir, nesse sentido, de deixar mais livre para leitura, espaços em brancos. Aí, por isso, tem umas técnicas. Não vai ser só isso. Vai ter outras questões que a gente vai trabalhar como técnica visual específica. Essa fala só da grade, do design ali, estrutura do diagrama, né? Então, o objetivo é deformar um espaço racionalmente estruturado. Aquilo que eu tenho medida, lá passo horizontal e vertical, sabe? Faço ali aquilo que a gente está vendo de linhas horizontais ou verticais. E força os elementos do layout a formar novas relações entre texto, imagem, questões figurativas de uma notícia, muitas vezes até sinais gráficos, como setas, sinais, fios, o próprio box, né? De integração, integrar os elementos da página. Fica numa coisa mais bela. Aí aqui a gente tem alguns modelos de grid, olha, essas grids elas podem ser regular, deixa eu marcar aqui, ó, regular, ó, é regular, tá vendo esse aqui? Olha, eu posso já dividir, trabalhar metade para cima já algo espacial. Olha, eu posso criar perspectivas, tá? Eu posso trabalhar de diversas maneiras com essa grade, com esses layouts, tá? Deixa eu limpar aqui os desenhos. Espera aí, agora eu vou ir para mais layout. Eu posso continuar trabalhando. Eu lembro que na aula falou assim, olha, professor, posso fazer um RAF à mão, né, um desenho à mão de como eu quero a página? Deve fazer isso, tá? E depois vai para o software e faz toda a composição, dividindo em áreas, tá vendo? Com linhas. Aí dá coisas assim, sabe? De repente para um sumário, ou quando a gente fala, por exemplo, para um jornal é uma página ou outra, às vezes até a capa. O jornal, alguns jornais brasileiros, como o Correio Brasiliense e em ocasiões especiais os grandes jornais, fazem capa pôster, quando tem apenas uma notícia. O resto são chamadas bem pequenas, como, por exemplo, o Brasil campeão da Copa do Mundo, sei lá, algum evento especial, como a morte do Michael Jackson, sei lá, e outras coisas que podem acontecer quando há ocasiões especiais. Já houveram muitas capa posters, né, de jornal. Geralmente não, geralmente é engessado naquele diagrama e acabou. Quando dentro das páginas a gente vê, agora a revista é mais fácil. Então a revista desde a capa já é algo trabalhado visualmente, né? Então, a gente tem a primeira desconstrução, que é a linguística, que essa indica que você trabalha com questões verbais dentro de um conteúdo que você quebra a estrutura desse texto. Então, o que mais carrega a página é o texto. Então, eu vou aumentar. Então, aí eu não vou respeitar, por exemplo, eu só vou respeitar algumas questões ergonômicas de leitura, como mínimo, que seria de um corpo de texto, 10. 11 ou 12, mas se colocar 13 já vai ficar ruim para ler, porque vai ficar muito grande. Ao menos que for um jornal para idoso, por exemplo, para de repente pessoas portadoras de algum tipo de problema de visão, né? Então aí a gente pode fazer isso, ou aumentar até mais. Caso não, senão fica ruim para ler, fica pesado. Então, se alguém usar corpo 13, 14, vai caber menos texto, você vai ter menos conteúdo para trabalhar, porque não vai caber muitas vezes. Então, ocupa muito espaço, sendo que o mínimo que a gente precisa, o mínimo é 10. Então, eu posso usar 10, 11 ou 12, né? E nunca menos de 6 também. Por exemplo, um crédito de uma imagem, colocar 5, 4, some na página. Geralmente, isso eles fazem em embalagens, quando algumas informações são, de repente, ali, né, para poder colocar um conteúdo também ali. Pensando assim também, isso é feito, você como jornalista na parte gráfica pode atuar em empresas de design, como por exemplo, o que eu citei, embalagem, é um conteúdo editorial.
é uma notícia do produto. Então, muitas vezes trabalha-se catálogos, trabalha-se prospecto, que é chamado quando explica o que é o produto, até para os seus vendedores ali, vamos dizer assim, representantes de venda, toda a questão do marketing, inclusive a própria embalagem. Ou, muitas vezes, que é interessante, fazer manual de instrução para o produto, né? E de repente para o uso do produto. Olha como a questão editorial é importante, de conteúdo de texto, é uma notícia também, tá? Então, desconstrução linguística é quando você trabalha essa questão da composição visual com letras, a força maior é letras. Por exemplo, esse exemplo. Olha esse outro. De repente você tem ali uma composição, pode ser a capa de uma revista, pode ser a capa de uma matéria, porque eu tenho capa de matéria, né? Cada matéria eu posso ter página dupla para trabalhar a minha matéria, né? Olha esse que bacana. De repente eu tenho ali uma desconstrução de grid, muitas vezes respeitando o tamanho das colunas, né? Colocando numa métrica maior ou pirando mesmo, fazendo algo bem. Essa é a construção linguística, tá? Aí tem a ótica, que essa desconstrução ótica é intuitiva e tem um conteúdo, sua base, né, de composição, tem nos aspectos mais formais, daqueles principais, por exemplo, como um título ou uma imagem, né, que você vai invadir a página, né? Criar conexões entre os elementos óticos que comporão a página, pensando sempre naquela questão, o que vai chamar mais a atenção da minha notícia. Muitas vezes é até um verbete editorial. Por exemplo, se for uma entrevista com alguém, então você vai colocar na sua página grande, de repente, num box ali, essa entrevista inteira. Quer dizer, aquilo vai chamar mais a atenção. Por quê? Porque ali está dizendo tudo o que ele está falando. Então, de repente, aquilo fica nítido. Eu posso, uma página dupla, colocar aquilo bem embaixo, assim, onde aquilo vai ser mais importante para mim na página, mesmo estando embaixo. Então, a pessoa vai ler primeiro ali, vai ler um título e depois aquilo ali. Tá? Trabalhar com a imagem, a fotografia, né? Olha, por exemplo, aqui, fundo, figura fundo, né? Quando você trabalha uma textura, né? Você funde essa textura, uma imagem. Muitas vezes essa imagem é abstrata, é só para dar algo de belo para a sua notícia. Ou aquilo faz parte da sua notícia, vamos dizer assim, né? Que muitas vezes é assim, que você usa signos visuais abstratos, por exemplo, são chamados de elementos enfáticos. Da aula passada tem, que é um verbete editorial. Ele é um elemento enfático. É um fundo que eu coloquei na minha... Só que muitas vezes, a maioria das vezes, o mais legal é quando tem a ver com a notícia. Tá? Por exemplo, como esse aqui, olha que lindo. Quer dizer, está falando de alguma coisa referente à plantação, alguma coisa assim, né? A notícia é essa. Eu vejo a força, olha, eu vou colocar aqui, eu vou colocar a força do título, ó, vamos colocar aqui, esse aqui, ó, sendo como se fosse, você lê primeiro ali, olha, está mais forte, né? Então, olha como está completamente ao contrário do que a gente, de repente, coloca ali, né? Tá ao contrário, geralmente era para estar desse outro lado aqui, né? Onde está escrito Green Judge aqui. Isso é muito interessante porque muda, né? Essa questão. A questão de uma diagramação tradicional, tá? Olha, essa aqui é a pictórica. Vamos dizer assim que essa aqui é a mais usada, porque é um conteúdo correto. Por exemplo, se eu vou contar um avião novo sendo inaugurado, então eu vou ter de primeiro impacto o avião, de página inteira, né? Então eu vou contornar os textos no avião. É bem separado. A imagem tem mais força, tá? A imagem que tem mais força para trabalhar
essa primeira leitura, não é nem a questão verbal do título, né? Vamos dizer assim. Então, as letras percorrem muitas vezes o objeto, né? Texto contorno, olha, eu ensinei vocês ou não, eu não lembro agora, mas acho que ensinei sim, texto contorno. Aqui, olha só, eu tenho uma força maior nessa diagramação, tá? Ó, eu vou apagar o que está ali. Espera aí. Não estou conseguindo apagar o meu risco aqui, tá? Vou continuar assim mesmo. Opa. Aí. De imagem também. E a operação aleatória dos diagramas. É quando você parte de um acaso compositivo. Lembrando que isso é algo mais maior, mais amplo dessa questão da desconstrução de grids. Na próxima aula, eu vou dar algumas certeiras, vamos dizer assim, para trabalhar isso na página, vamos dizer assim, técnicas visuais específicas para trabalhar a página, tá? E essa aleatória, ela parte muito disso. Ela vai pegar algo mais compositivo. Ela trabalha mais a visualidade da página, com eixos diferentes. Por exemplo, eu posso usar um eixo central, um eixo lateral, eu posso trabalhar com diversos quadrantes, a página pode ser radial, eu posso trabalhar de baixo para cima, né? E com técnicas específicas, até chegar também à modularidade, o espelhamento, o que tem de um lado vai ter do outro, equilibrado. Então, é interessante que a gente pode analisar, quanto a gente pode também fazer um projeto assim, tá? Onde você tem uma loucura. Muitas vezes você não vê nem diagrama, né? Mas existe um diagrama mínimo de qualquer página, tá? Olha, aqui é um exemplo em que você trabalha essa questão aleatória nas páginas. Muitas vão ter só a imagem, por exemplo, mas vamos dizer que a gente tem aqui todas as composições numa produção, tá? Essa produção é de uma revista. Olha que coisa mais louca. Quer dizer, você tem muitos momentos, como esse aqui, ó, esse momento aqui, ó, esse segundo aqui, né? Esse segundo. É um momento de apresentação de um projeto, mas notem as informações aqui, olha. Quer dizer, olha o peso de uma notícia, né? O peso é essa, de você contar aos poucos, com arte, né? Tá bom? Olha esse aqui de Nova York, é um catálogo. Aqui tem alguns dados, olha. E aí, tipo, uma linha do tempo aqui é algo que a gente vai aprender a fazer também em uma infografia. Tem muitos infográficos que são assim, que é desconstruído, muitos são certinhos, modulares, né? A gente vê isso muito. Olha essa página que linda também. Olha só, aqui na verdade é uma página pictórica, né? Olha o tamanho do texto, olha a imagem, né? Eu leio tudo, né? Tudo bem? Agora eu acho que se vocês podem fazer a pergunta. Ah, deixa eu falar outra coisa. Também tem aqui, olha. Eu vou compartilhar outra tela com vocês. Espera aí. Vou compartilhar. Eu vou compartilhar essa aqui, ó. Estão vendo? Sim, dá para ver. Dá. Ó, essa Cartográfico. eu quero que vocês leiam esse artigo e eu também vou pedir um resumo dele, talvez, e depois uma análise dessas desconstruções de grids aí, uma de cada uma. Eu estou gravando a aula, se alguém tiver alguma dúvida, pode depois perguntar. Mas, na verdade, fica à vontade até para errar, porque é algo assim,
que a gente não está aí presente, não tem como eu passar mais exemplos, mas eu vou postar no Aprender o site do Isso. E isso tem muita coisa de design. Dá para ver aí, né? Ó, eu vou passar aqui, ó, eu vou mostrar o Isso. O Isso. Eu coloquei ele aqui. Puxa, eu desliguei o Isso. Eu desliguei. Ah, não, ó, tá aqui, ó. Vocês estão vendo essa revista? Type? Revista? Não. Na página, não? Revista? Chama Só tá Type. assim, educação gráfica, design de comunicação. Ah, não, então Resumo. vocês estão vendo esse artigo. Esse Mas artigo, a revista não. ó, eu vou compartilhar a tela da revista, então, peraí. Essa é a revista, Type. Ah, tá, Viram? agora apareceu. Ó, eu vou colocar lá no Aprender o site, isso. Aí vocês façam um cadastro, entra pelo Facebook, pelo Google, ou faz um cadastro novo. Olha como é interessante, tem várias publicações, muita coisa, tem jornal, tem revista, tem várias coisas. Muito legal essas daqui, revista de rock, revista de movimentos, revistas semanais, tem alguns jornais diários, né? Alguns jornais brasileiros colocam a edição do dia passado, do dia anterior, então é bem legal isso. Mas olha só, numa revista, essa revista é russa, né? Ó, veio uma mensagem aqui que está quase terminando o tempo. Todos estão me ouvindo, né? Estão vendo? Sim. Tá. Olha que interessante já, tá vendo? Então dá para vocês tirarem os exemplos aqui. Olha que página linda, né? De repente é a alusão pictórica. Olha só. Então eu vou pedir um exemplo de cada uma desse trabalho, tá? De repente pegar aqui algum modelo, né? Tem várias revistas, fotografe, manda foto mesmo de cada um, coloca no Word e manda, faz do jeito que der, tá? Mas mandar são quatro técnicas, né? 4 técnicas que dá para fazer legal, assim, sem problema. Até porque eu acho que logo a gente volta, tá? Então eu quero que vocês também leiam esse artigo, tá? É um artigo meu e de um orientador meu de um projeto lá da Unesp de Bauru. Então ele conta toda a história da imprensa popular, tá? A origem, inclusive, do alfabeto e das primeiras páginas, né? A gente tem a Bíblia de Gutenberg, olha a diagramação dela. Olha que inovador, para 1456. Ele é um grande criador dos tipos móveis. Deem uma lida, vocês vão ver que história legal que é a de Gutenberg. Procurem no YouTube, ou mesmo no Netflix, não sei se tem, mas a história dele é bem interessante. Ele é um dos papas da invenção da imprensa, né, que seria essa questão gráfica, de produção gráfica de periódicos, facilitar isso. Aí eu falo aqui, olha, chega até o momento que fala do tratamento estético da página, que teve início no século passado, que aí envolve o projeto, unir a questão editorial do jornalismo, da publicidade, de outras áreas relacionadas à leitura, né, a imagens, a comunicação, e aí juntou-se com o processo gráfico de impressão, e aí surge a Bauhaus com o design gráfico, design de produto, e aí é onde a gente consegue construir projetos gráficos. A gente tem o projeto gráfico como um grande revolucionador de todas essas artes aí, arte nouveau, cubismo, futurismo, dadaísmo, cada uma tem seu estilo de composição de página, da onde surgiu as novas técnicas, as técnicas visuais que eu vou passar para vocês, inclusive a infografia, que existe modelos de infográfico, então é algo didático, algo que você consegue noticiar algo inoticiável, por exemplo, o funcionamento de uma válvula, né, de um lançamento de um produto novo. Como que eu vou fazer isso sem imagens? Ou sei lá, a explosão lá do vulcão tal, como que eu vou contar como foi essa explosão, muitas vezes sem passo a passo, né? Sem ter recursos audiovisuais, porque aí já resolve tudo. Mesmo no vídeo, mesmo na produção televisiva ou mesmo da web, você tem a questão
também gráfica, de produção gráfica disso. Você vai precisar de um projeto gráfico, de legenda, de sinais gráficos, de infografia para contar uma história, principalmente quando envolve números, né? Envolve estatísticas, linha do tempo, tudo precisa ser registrado ali em todos os seus dados visuais, né? Até a letra também, né? Muitas vezes, título e tal. Aqui, olha como evoluiu. Aqui são os primeiros jornais brasileiros, no qual tem a mão do nosso amigo lá que vocês estão lendo, que é Amilcar de Castro. Então, leia aquele artigo para fazer o resumo. Quem já fez já está entendendo como o Brasil é revolucionador. Você sabe que... Por quê? Porque aqui a gente teve Le Corbusier, que é um professor da Bauhaus, e um grande inventor do diagrama, ele que inventou o diagrama para a imprensa também. Quer dizer, você tem a parte editorial sendo matematicamente calculada. Por quê? Porque projetos de arquitetura e objetos, né, parte de objetual, também precisava ter. Né? Então, Le Corbusier criou o chamado sistema modular. Esse sistema modular que deu a origem dos formatos editoriais, todos eles. Bem legal isso. E aí a gente tem Amilcar de Castro, né, que é um dissidente dessas questões de geometria, arte plástica, na questão visual, né, do design gráfico, um grande, né, mágico aí das páginas. Você sabe que nós fomos os primeiros jornais do mundo a retirar o classificados da capa. Então, já aí, olha, para você ver, o Jornal da Tarde, por exemplo, foi um dos primeiros que tirou o classificado da capa e começou a noticiar, a dar lugar a uma manchete. Olha só, quer dizer, foi o Brasil pioneiro aí nessa questão. Começa-se na década de 50, quer dizer, a Bauhaus fechou em 49. Então a gente teve Le Corbusier vindo para o Brasil, o Niemeyer, né, amigo dele também, usando todos esses sistemas do Le Corbusier na arquitetura, né, já usava, mas ele passou a usar mais, né? A gente tem outros também, como Hugo Kovadolov, que é um dissidente também da escola de Ulm, na Alemanha, que é de design gráfico, é um pouco mais novo, mas ele está vivo ainda, né? Que os grandes modernistas já morreram, né? Aqueles que criaram a Bauhaus, aquela que deu início a esse movimento louco, movimento moderno, e todos os ismos dessa figura aqui, ó, todos os ismos. Então a gente tem aqui, olha, Bauhaus e construtivismo. Aí a gente tem o Amilcar de Castro, como vocês viram no artigo, construindo um movimento brasileiro, que é o neoconstrutivismo, o construtivismo brasileiro, né? o construtivismo russo, francês, lá da Europa, que veio para o Brasil. Aqui nós assimilamos esse construtivismo e construímos o concretismo, que aí entra a questão concreta, que ajudou publicidade, design, o jornalismo brasileiro, que aí hoje nós somos os melhores do mundo a produzir design gráfico, editorial, né? Então a gente vê essa evolução, conto para vocês dos novos cenários, tudo tal, como foi essa evolução gráfica até chegar nos dias atuais. Essa pesquisa é de 2009, eu publiquei em 2009, mas é bem contemporânea ainda. A gente vê isso acontecendo ainda, tá? Muitas vezes até com mais intensidade, tá? Tudo bem? Aí tem as considerações finais. Então, leiam esse outro artigo, eu peço uma atividade para vocês. Aí agora, não sei se vocês têm alguma dúvida. Olha, tem bastante gente, tem 12 pessoas na sala. Tem 12 pessoas. Ó, então Professor, Oi. dá para explicar de novo aquela parte rapidinho, desconstrução alguma coisa que eu perdi? De grids. Isso, Eu rapidão. vou compartilhar a No página, aprender? a tela. Peraí, ó, vou compartilhar a tela. Peraí que eu acho que eu apaguei. Eu vou abrir ela de novo. Peraí. Peraí.
Layout, conceito. Desconstrução de grids. Eu já vou começar da grid, da grid linguística. Ó, vou compartilhar a tela, tá? Tá bom. Tá vendo aí? Estou vendo. Desconstrução linguística. Ó, a linguística ela vai pegar a questão verbal. Então, quando você olha para a página, você vai ver mais o título trabalhado. Ele pode ser de baixo para cima, do lado. Por isso que eu falei, o exagero gráfico, tá? Nesse folder, vocês podem usar isso. Não, tudo bem, eu não vou exigir muito. O que façam, né? Lógico, quando a gente voltar, tal, a gente vai aprender a exagerar, sabe? Trabalhar esses com essas linhas, com essas réguas, encher, quadricular a página e fazer linhas. Igual na primeira aula teórica da aula passada, eu mostrei aquela proporção áurea, passar uma diagonal, escrever em diagonal uma página, sabe? Fazer algo diferente. E assim, claro que muitos dessa desconstrução linguística, muitas vezes é difícil fazer. Por isso que num jornal diário é difícil você encontrar isso. Geralmente é mais em revista, coisa assim, tá? Ou um jornal semanal, por exemplo, semanário, bimestral, mensal, bimestral, trimestral, né? Então, desconstrução linguística é quando você trabalha o verbo escrito, o A, o B, o C, a palavra grande, depois faz. A gente encontra muito em página de revista, né? Para essa questão, até uma capa de uma revista, ou como eu falei aqui, uma capa de um jornal, quando é alguma notícia especial que você tem ali, você coloca um texto maior, né? Um título maior e trabalha ali, né? É quando você trabalha mais a linguística, o texto. O texto vira o ponto focal. A aula passada eu falei de ponto focal também. Onde você olha primeiro. Onde você olha primeiro na página. Geralmente é o título. Só que, porque geralmente quando não se trabalha nada gráfico, por exemplo, o título, eu estou te dizendo, quando o título realmente vai apresentar algo escrito. Quando você olha para uma página de jornal, lá nas notícias, você olha certinho, sabe onde é o título, linha fina, a assinatura, corpo de texto e foto. Quer dizer, você não tem nenhum estímulo, você vai ler sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita. Sempre você vai procurar esse ponto lá, né, do diagrama mais alto, que é o sistema de leitura nosso. Agora, se eu coloco título no meio, grande, faço algo diferente, de baixo para cima, aí eu vou ter que trabalhar a parte gráfica, com o mesmo título mesmo, texto. Então, eu posso ter uma desconstrução linguística. Quando a imagem não tem peso, pode haver imagem, mas não tem peso, não tem muito peso, né? Ó, por exemplo, aqui, olha, você tem um título aqui, ó. O conteúdo está aqui, ó. Vocês estão vendo o mouse, a ponta do mouse? Estão, né? Sim, dá para ver. Tá. Então aqui você tem, né? Olha a outra. Aqui também é a mesma coisa. Isso na verdade é um cartaz, mas poderia ser a página de uma revista, a primeira página de uma notícia, por exemplo, ou a capa de um jornal, de uma revista, de um jornal. Aí eu lembro de eu ter falado na aula. Eu falei que se você, por exemplo, numa ocasião especial, o jornal diário pode ter uma capa pôster. Capa pôster geralmente tem poucos elementos. Eu posso ter só texto, eu posso ter só imagem, como a morte do Michael Jackson, que foi só uma luva, tudo preto, só uma luva. Não escreveu mais nada. É claro que aí escreveu bem pequenininho o nome do Michael Jackson, data que nasceu e data que morreu. Tudo preto. Em cima, assim, essa data, que não dava nem para ver, só se você olhasse de perto. Procure depois na internet. Quando também teve a morte do Steve Jobs, que chocou também, então só teve o óculos pequenininho, preto e branco, não, acho que o óculos estava colorido em azul, só, pequenininho na página, o resto tudo branco. Não escreveu mais nada também, sabe? Assim, não tinha nem chamada. Todo mundo sabia que era o Michael Jackson por causa da luva ali, né? Todo mundo sabia que era né? Que era
o Steve Jobs. Isso não é alusão linguística, tá? Isso é alusão linguística é só com texto. O que eu falei desse do Steve Jobs e do Michael Jackson é alusão pictórica. Por quê? Porque tinha ali a foto da luva do Michael Jackson e não precisou escrever o nome dele. E tinha o óculos do Steve Jobs, não precisou escrever o nome dele. Isso foi em todas as mídias do mundo. Ninguém falou mais nada. Ninguém escreveu nada. Muitos escreveram Steve Jobs pequenininho e tal, mas a força desse óculos dele era maior. E isso acontece muito com outras revistas também. Muitas vezes essa pictórica é quando usa uma foto, tá? A linguística é texto. E aqui, olha, a ótica é quando você funde os dois. A ótica, olha, é algo intuitivo deliberando um conteúdo. Por exemplo, se eu estou falando de algum, sei lá, algum modelo, algum exemplo, sei lá, de um acontecimento, o tsunami. Se eu estou falando do tsunami, então a página pode ser um tsunami e você escrever o título como um tsunami. Você entendeu? Então tem essa alusão ótica e tem texto e imagem trabalhando junto. Tudo bem? Quando você Professor, funde os dois. Oi? a Cláudia está perguntando qual a diferença dessa capa para o cartaz que estava na sala e se a intenção é de ficar fora da estética padrão. Que cartaz? Qual que é a diferença Isso, de trabalhar isso? para aquele cartaz que a gente tinha na nossa sala. Então, é que aquele lá era mais reto, né? O diagrama lá, eu acho que era modular, cheio de linhas. Você tem que ter uma grade nele, tinha uma grade assim. Na verdade, aquilo seria uma composição, eu acho que linguística, mas não entra aqui, é tradicional o que eles fizeram, é tradicional. Entendi. Pode ver que os exemplos são mais loucos, né? Vamos dizer assim. Aqui, né? Quando você trabalha Sim, isso, mais bagunçado assim. olha esse ótica aqui como integra, tá vendo? Integra a imagem e o texto, há uma fusão disso aí, tá? E a pictórica é só a imagem, a pictórica. Só a imagem, tá vendo? Você tem aqui, você olha a imagem. E o texto é um complemento. Claro que aqui, olha, você tem o texto como parte importante da revista também, né? Ou de um jornal cultural, por exemplo, né? De repente, caderno de cultura, em que você coloca a foto inteira, uma página dupla de um jornal de cultura. Uma página inteira é a cena uma das cenas. E aí, entre as cenas, você coloca você tem espaço pequeno para o texto, bem pequeno ali. Ou ele é apagado, né? Que você vai ver depois que você contemplar a página, a imagem, tá? A imagem pictórica. Aqui, a ótica é quando os dois se fundem, a texto e imagem, muitas vezes o equilíbrio dos dois. Aqui é só linguística, é só o texto. E depois tem aleatória, que aí usa os dois. Aleatória usa os dois. De repente, quando você não enxergar o que é ali, você pode falar que é aleatório. Quando não foi muito tradicional também. Você não pode pegar algo tradicional que não vai... Olha a questão aleatória aqui, ó, porque cada página tem um dado, né? Mas eu posso classificá-las também. Essa pictórica, essa aqui embaixo, né? Vamos ver uma de gráfico, de texto, só de texto não tem, né? Aleatório também. Olha, quebra o diagrama. O professor, duas perguntas. Uma, aquela capa que você mostrou da Amy Winehouse quando ela morreu, ele se encaixa em qual desses esquemas que a gente está vendo hoje da aula aí? Eu acho que é alusão pictórica, porque de cara você vê ela, né? Você vê o desenho. Sim. E outra pergunta, no caso a gente vai ter que fazer um folder, e se tem algum tipo de programa sem ser o Illustrator que dá para a gente estar trabalhando mas esses isso, aspectos. isso aí eu vou adiar mais ainda a produção. Sabe por quê? Porque nem todo mundo tem acesso a esses softwares, né? Então, de repente, o que eu posso fazer é adiar.
que vocês acham? Eu acho bom, eu acho bom. Tá. Aí a gente fica só em análise. Ó, eu tô trabalhando, vocês viram aí, né? Ó, não tem só isso aqui de revista. Se vocês pegarem, ó, nesse isso, eu vou postar lá depois o link, tá? Isso. Olha aqui, essa aqui que fala sobre design. Essa aqui, na verdade, é sobre design, mas tem notícias também, tá? Na verdade, é notícia, olha. Você tem aqui até porque a área é do design, então você tem que trabalhar a visualidade, né? Você tem que trabalhar essa questão gráfica, né? Das notícias. Alguns anúncios, mas ainda não começou a revista. Começa aqui, ó. Aqui, ó. Aqui começa, aqui título. Aqui é o editorial, na verdade, ó. Tá aqui em cima, editorial. E aí, tá vendo? Aqui já é a matéria, ó. De repente eu já tenho ali um trabalho gráfico, né? Dessas páginas. Aqui vocês vão encontrar muitas revistas sobre diversos temas, tá? Revistas que são de todas as nacionalidades também, isso que é legal. Aí a gente vê como que está a parte editorial no mundo, né? Olha, tá vendo aqui a escrita diferente, né? Você tem um diagrama, você respeita o diagrama, só que você quebra o mínimo, você quebra o mínimo. Muitas vezes isso aqui não é previsto, mas você segue uma matemática, não é? Você segue uma matemática. Existe um trabalho gráfico em cima, né? Você pensa para fazer as páginas. Você já acha que vai ter muita dificuldade? Não, né, de fazer. Eu acho que dá certo. Fazer uma análise. Eu abro depois como um exercício. Ó, vou interromper a passagem. Ó, todo mundo aí. Ó, a Cláudia está perguntando assim, então temos que fazer um folder para Inverno Aprender? Não. Eu cancelei o folder. O folder eu vou abrir, eu vou deixar mais para frente. Vou colocar eu acho que eu já adiei mais uma semana, mas eu posso adiar mais outra semana. A gente termina quando a gente voltar. Eu vou pedir só análise agora. Mas vocês já podem trabalhar, por exemplo, essas técnicas, as técnicas visuais, não, esses diagramas, como que fala? Essa quebra, desconstrução de grid no folder de vocês. É difícil, não é fácil, não. O que vocês fizeram, mas vocês conseguem. Se vocês tiverem software em casa, o mínimo vocês sabem. Que é fazer num diagrama que é ali pré-determinado, né, para lá, para cá, não é difícil. Agora, quando quiser dar uma entortada no texto, alinhar os elementos de uma maneira diferente, vocês vão ficar malucos com a produção de vocês vão ver que legal que fica. É muito louco isso. E assim, quanto mais eu sei o mínimo, quanto mais eu domino esse mínimo, eu vou querer fazer coisa diferente, que vai ficando um saco, repetir, sabe? Você imagina vocês terem que fazer esse folder igual, colocar texto, 2 colunas, vocês já tinham feito na aula passada. Vocês já tinham feito. Eu não ia precisar numerar a página, não ia precisar fazer nada. Ou rapidinho. Ou se eu tivesse pedido isso, vocês já teriam feito. Se fosse comum, né? Então, a gente faz algo diferente. Beleza? Mais dúvida? A Vitória falando que não consegue fazer uma linha sem ajuda. Gente, é fácil. Vocês sabem mexer em Facebook, vocês sabem mexer no celular. E se vocês comprarem uma máquina de lavar, rapidinho vocês vão aprender a mexer. É igual. Se você tem que pensar assim, é uma ferramenta de trabalho. Se vocês quiserem fazer algo diferente, legal, tem que aprender. Nossa, a gente já exportou muita gente para Bauru, para Marília, tem Campinas, na área gráfica, até na TV, na área gráfica mesmo. Trabalhar com vinheta, jornalista e publicitário. É bem legal. É uma área que precisa muito. Parte editorial, não é só do impresso. O impresso está indo assim, está ruim. Não tem nada disso. Você aplica essas técnicas em outros lugares também.
como que você vai materializar a sua ideia? Você entendeu? A sua notícia. Você pode sim ter assessoria de um corpo gráfico, né? De um departamento de produção gráfica ou departamento de arte. Mas o legal seria você dominar isso também, porque isso é um grande diferencial. Até o que eu falei para vocês, que eu entrei num grande jornal, tinha 20 jornalistas para 20 paginadores e diagramadores, e 6 designers gráficos que trabalhavam só com a parte visual, gráfica, quando já estava tudo pronto. De repente, a gente começou a fazer diagramação, paginar, esses 6. Começou a ser migrado para outros lugares, quem dominava a parte só de diagramação, por exemplo, e foi para outros departamentos, até para a parte de pré-impressão, dividir em filme, sabe, coisas assim. Eu saí de lá, tinha o jornalista já trabalhando com paginação e layout, o jornalista já trabalhando na página. Então é interessante, hoje é assim ainda. Então hoje é assim, o corpo editorial de uma editoria, por exemplo, o regional, o primeiro caderno, o esportes, eles trabalham juntos e todo mundo vai vendo o que o outro está fazendo. O editor controlando tudo, às vezes editando já ali, né, em tempo real. É bem assim, por isso que é mais rápido. Antigamente, olha, uma redação fechava 1h da tarde. Antigamente, eu digo, em década de 80. Na década de 90, começou a ser às 6 da tarde. Depois de 2000, 3 da manhã. Né? Quer dizer, hoje uma redação fecha 3 da manhã e o jornal está aqui antes das 9 da manhã, do outro dia, no mesmo dia. Né? Como a Folha de São Paulo fecha 1 e 9 horas da manhã está aqui em Prudente já, a Folha, todo o interior do estado. São 2 edições, uma para capital, grandes capitais, para as capitais e São Paulo, e depois edições de interiores que vêm do interior. E olha que doido, né? A redação fecha 1h da manhã. O primeiro caderno é impresso rapidinho. Por quê? Porque existe software, não perde tempo um fazendo uma coisa, outro fazendo outra. Não, já é direto ali. E a questão visual também. Essas desconstruções aí, o jornal está absorvendo, as revistas já absorveram. A web está uma loucura, então você vê que hoje tudo o conteúdo online é bem distribuído, tem ergonomia, né? Tem essa questão do design trabalhado. Então o jornalista precisa saber, sim. Seja tão legal assim, viu? A produção de vocês vai ser legal. Por enquanto, então, a gente fica em análise. Tá? Eu vou pedir, então, um trabalho de análise e o resumo desse segundo artigo. Tudo bem? Belezinha. Então tá. Eu vou Não, terminar a porém, gravação. Mais dúvidas? Não? Não, acho que por enquanto é tranquilo. Tomando bastante água, viu? É importante para combater o coronavírus. Dividir também uma laranja em 4 e colocar nos cantos da casa. Também vocês estão protegidos do coronavírus, tá bom? Que é isso, Eu já ouvi isso. Eu fiquei na minha. Fiquei na minha. Eu falei, eu não vou falar nada, né? Porque senão eu vou parecer bobo. O Marcelo, Ah. Esse material aí você vai disponibilizar tudo no Aprender pra gente. Tá, essa aula de hoje da desconstrução já está lá e o artigo também. Está lá como módulo especial, esses 2 aí. Aí não deixa de fazer o resumo do artigo do Amilcar de Castro e eu peço o resumo desse outro artigo aí também, que é sobre a evolução do design de página. Tudo bem? E peço uma análise, um trabalho de análise. Pegar 4 páginas, uma de cada desconstrução. Então, aleatória, ótica, pictográfica e qual que era a outra? Linguística. Linguística. Isso. Se tiver dúvida, aí a gente tira aí. Pode enviar e-mail ou manda para o representante da turma. O representante é o Carlos, né? Sim. Tá. Então, beleza, Carlos. Aí você manda a dúvida para você, ou se quiser me colocar no grupo. Eu não tenho vocês no grupo, como grupo. Vocês falam muito mal de mim, acho que por isso vocês me colocaram. Né? Não é, semestre passado ainda
O semestre passado ainda tinha grupo aluno-professor. Esse semestre É. a gente não fez ainda não, mas Não? qualquer dúvida eu passo o contato pro pessoal. Aí Falo para entrar em passa. contato direto, automático, é Pelo melhor. aprender mesmo eu respondo. Beleza? Tranquilo. Fechou. Então vamos lá, ó, eu vou interromper a gravação. Boa noite a todos, então. Boa Depois noite. estou aí. Ai, Eu gostei da aula, hein? Falou. Tchau. Falou.